O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 28 de fevereiro de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapage. Olá. E o Luciano Alvarez. Boa tarde. Esta foi uma semana muito agitada e não estou a falar dos receios do coronavírus. Quando parecia cada vez mais próximo, o aeroporto do Montijo está a tornar-se, afinal, uma miragem. Parece que é uma lei do tempo de José Sócrates que o governo se esqueceu que tinha que cumprir. Por outro lado, o PS viu esta sexta-feira serem chumbados no Parlamento os nomes que propunha para o Tribunal Constitucional e para o Conselho Económico e Social. Diria que esta é a semana do Bloco Central, ou melhor, das tensões no Bloco Central. O que levanta algumas questões sobre a forma como o PS dialoga com o PSD, mas também sobre como é que António Costa se está a adaptar à situação de governo minoritário sem apoio garantido no Parlamento. Vamos começar pelo aeroporto do Montijo. Há uma lei de 2010 que diz que qualquer aeródromo tem que ter parecer positivo de todas as câmaras da região. Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, quer alterar essa lei, sabe que PCP e Bloco são contra e já começou a apelar ao PSD que não trava a alteração que o Governo quer fazer à lei. São José, estamos perante uma lei à medida e que deve ser aprovada agora à pressa. O que é que te parece? Estamos perante uma alteração de lei à medida e que, na minha opinião, não deve ser aprovada nem à pressa nem devagar, porque em democracia há uma série de check and balances, é necessário haver poderes e contrapoderes e, portanto, a lei sabiamente prevê que as câmaras municipais tenham que dar o seu parecer e sejam ouvidas, e é assim que deve ser feito. E o Governo, se não sabia que esta lei existia e que o critério era este, é porque andou a brincar com a situação. É estranho, só e agora é que se não é? apercebe disso. Eu sei que é um projeto que tem uma dimensão nacional, sei que é um projeto que envolve valores financeiros muito elevados, mas também sei que continuam a haver grandes dúvidas sobre o interesse de construir o aeroporto só no Montijo, só porque tem que ser o Montijo, ponto final, parágrafo. Quando até ao nível do que são os impactos ambientais e as alterações climatéricas e a subida do nível dos mares, tudo desaconselha que se faça um investimento altíssimo, que é para durar décadas, numa situação e num contexto geográfico frágil e com riscos para o ambiente. Por outro lado, penso que não é a melhor maneira de desbloquear esta questão aparecer um ministro, que é o ministro responsável, o Dr. Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, a fazer uma declaração de repente a um jornal que é preciso alterar a lei e, portanto, gerar o pandemónio, porque percebeu que há dois autarcas, um dos quais até creio que é eleito pelo próprio PS, o da Moita, não sei, são os dois do PC. Não, são os dois do PC. É Seixal e Moita. É Seixal e Moita, são os dois do PC, mas... Sim, que era conhecida, toda a gente sabia a posição. Toda a gente sabia a posição, portanto, se andaram distraídos, agora têm que arranjar uma outra forma de negociar isto. Há uma questão que o Luís Villa-Lobos escreve no seu texto de ontem, que tem a ver com a introdução precisamente que tu fizeste, que era, isto é uma lei que se aplicava a aeródromos, a pequenos aeroportos, e de repente ninguém se lembrou, porque é mesmo isso, ninguém se lembrou que isto também se iria aplicar ao Montijo. É um grande aeródromo, que é o aeroporto. Sim, basicamente isso acabou por criar aqui um revés que me parece que ninguém estava à espera. O problema que isto traz é que nós estamos há quase 50 anos, ou há 50 anos, a discutir. Todos sabemos que é necessário um novo aeroporto. Não é? E se isto chumbar, a única solução que está em cima da mesa
é construir, de facto, um aeroporto novo que substitua o Humberto Delgado e Alcochete. É um investimento muito mais caro, é um investimento em que o Estado, aqui, ao contrário do que acontece no Montijo, vai ter que gastar dinheiro. Porque o Montijo temos aqui um problema que a temos que obra resolver, no Montijo é uma obra imensa que obriga a assoreamento de parte do rio. A pista do Montijo que existe hoje é mínima para o que será a dimensão do aeroporto. Portanto, a obra é tão faraónica ali no Montijo como noutra qualquer local do país. Alcochete é um aeroporto novo. Um aeroporto E Ricardo, tu conheces a pista do Montijo? Conheço, mas a pista vai ser melhorada, não é? Não é melhorada, aquilo é reconstruído tudo. Eu estive lá já e falei com pessoas responsáveis. Não é o Estado que paga. Está bem, não é o Estado que paga. Abram um concurso noutros termos ou nos mesmos termos para outro sítio. O que eu sei é que Portugal precisa urgentemente de um aeroporto. Sim, mas isso não justifica dar cabo de uma zona, como é aquela zona, ao nível ambiental, não só ao nível das espécies humanas, mas mesmo o próprio contexto da bacia daquela zona do Mar da Palha, e a obra é monumental à mesma e caríssima ali à mesma. Portanto, façam noutro sítio, olha, até voltem à OTA. Pelo menos não há o perigo da subida da água das do mar. aves e das aves. Olha, Luciano, mas tu que escreveste sobre isto, deixa-me perguntar de outra maneira, mas porquê é que o PSD não pode, se é favorável ao aeroporto do Montijo, porquê é que o PSD não pode simplesmente porque o PSD está a fazer isto ajudar no o caso governo político, viu aqui uma oportunidade para, entre aspas, desculpa-me o termo, entalar o governo, e está a aproveitá-la, não é? E achas que o Rio vai em frente nisso? Nós hoje escrevemos que o PS ficou surpreendido e eu acredito que ficou. E ficou surpreendido, nós explicamos porque o Rio passa a vida a dizer que com ele, e eu acredito que ele está a falar a verdade, as questões nacionais estão à frente das questões políticas. E que sempre tiver de tomar uma decisão que implique o interesse nacional, votará por essa decisão e não fará jogos políticos. Parece que agora está a fazer o contrário. Diz que isto não é nada com ele, o governo que se entenda com o PC e não se muda a lei e entendam-se com o PC. E o PC que resolve os problemas. Agora, que há aqui baixa política, como se costuma dizer, obviamente que há. Está a fazer disto um caso político para entalar o governo. O que eu não esperava do Dr. Rui Rio, porque de facto ele passa a vida a dizer que não faria isto, não faria jogadas políticas, e está aqui uma jogada política clara. Sónia, o Rio ficou também aparentemente irritado por se dizer que o aeroporto do Montijo está nas mãos do PSD, como aliás o Público titulou no domingo. Estará a fazer aqui uma birra e esperas que ele, depois de ser pressionado, nomeadamente pelos empresários, pelo setor do turismo, como hoje o Negócios lembrava que já foram pedidas audiências, poderá nos próximos tempos haver aqui alguma alteração? Olha, mais do que uma birra, o que isto me parece já é um modo de agir, porque nos últimos tempos eu já noto que ele agiu assim pelo menos em 3 ocasiões, e vou dar 3 exemplos concretos. Por exemplo, no caso dos professores, ele defendia o princípio de que os professores deviam receber o seu dinheiro, mas depois, quando percebeu que aquilo tinha um ónus tremendo no orçamento, ele, apelando à sua veia responsável, disse: não posso aprovar isto. Voltou atrás. No caso do IVA da eletricidade, mais recente, foi exatamente a mesma coisa. Ele sempre apresentou uma proposta, inclusivamente, em que o IVA era reduzido para 6%, e na hora de votar acabou por retirar a sua proposta, uma parte da sua proposta, votar contra a do PCP, e qual foi a razão na altura? Foi que eu só aceitava isto com contrapartidas, sem contrapartidas não, é uma irresponsabilidade. Eu prevejo que isto vá resultar na mesma coisa, que é, se tu tens uma obra que, enfim, com as suas limitações já está aprovada, se vai custar não sei quanto ao Estado voltar atrás com esta obra, o que é que o líder do PSD vai fazer? Os mini-empregos de forma direta só no novo aeroporto, para não falar nos indiretos. Vai dizer, eu em consciência não posso opor
não sei se atendendo à maneira que ele tem demonstrado de agir, ao histórico dele, se vai ter grande margem de manobra. Agora, o PSD tenta sempre distinguir as duas questões. Uma coisa é o aeroporto no Montijo, e nós estamos a favor. Outra coisa é a alteração desta lei, que é estúpida. Até houve um dirigente, um vice-presidente, David Justino, do PSD, que a lei é estúpida, mas é lei. Portanto, em relação à lei, eles têm uma postura que pode inviabilizar, no fundo, o aeroporto. Estaremos cá Deixa-me só dizer mais uma coisa. ver O que o como é que o Dr. PSD Rui ainda não evolui. percebeu é que ele pode ficar muito mal nesta fotografia. E o PS... Lá está, como ficou nos exatamente. professores. E o Partido Socialista irá tratar de fazer com que ele fique muito mal nesta fotografia. Porque lhe vai pôr em cima dos ombros a responsabilidade de não se construir um novo aeroporto. É o que estão a ensaiar. Exatamente. E ninguém vai dizer que é o Partido Comunista ou os autarcas do Partido Comunista, toda a gente vai dizer que é o Dr. Rui Rio. Que afinal, quando diz que o interesse nacional está acima de tudo, parece que não está. Portanto, o Dr. Rui Rio não percebeu ainda que vai ficar também muito mal na fotografia, muito pior que o PS. Agora, honestamente, olhando para toda a questão, não sei ao certo como é que se vai resolver. Se é com o PC, se é de facto com o PSD. A única saída é se o PSD deixar que a alteração vá em frente, não é? O Governo também pode dar ali umas benessezinhas às câmaras municipais. Atendendo a que vamos discutir o Orçamento do Estado para 2021 em breve, não é? Pode ser que, em vez de ser desta vez o Dr. Rui Rio a falar no interesse nacional, seja o Partido Comunista Português a falar no interesse nacional e a mudar a sua posição devido ao interesse nacional. Mas olha que o PCP, normalmente, nestes casos todos que eu tenho falado, é inflexível e costuma ser super coerente. O Dr. Rui Rio ainda vai ficar muito mal nesta fotografia, eu acho que ele ainda não percebeu. Vamos continuar a acompanhar aqui estes episódios. Entretanto, esta sexta-feira, Vitalino Canas foi chumbado no Parlamento como juiz do Tribunal Constitucional com os votos do PSD e não só, já veremos. Não houve negociação de nomes com o principal partido da oposição, São José. Não seria normal o PS negociar com o PSD ou não? Seria normal que tivesse sido negociado. Tudo indica que não foi negociado, não é o próprio PSD. O Dr. Rio fez saber, através de declarações de alguém do seu gabinete, que não iria dar indicação nenhuma de voto, nem fazer nenhuma campanha. Normalmente, estes nomes nomeados pela Assembleia para o Tribunal Constitucional são negociados entre o PS e o PSD, porque muitos destes cargos obrigam a 2/3, a maioria qualificada. Pelos vistos, este ano, o PS não tratou de conversar com o PSD devidamente e depois decidiu avançar com um nome que, desculpem lá, mas até as minhas gatas percebiam. As tuas gatas várias vezes são chamadas aqui à conversa. Porque as minhas gatas, como dormem nas prateleiras da biblioteca, são também inteligentes como os gatos, como os pássaros e como dormem em cima de jornais, também vão assimilando algumas coisas que às vezes os políticos... Em cima da atualidade. Os políticos às vezes não assimilam. Mas acho que era até... Pronto, como eu digo, até as minhas gatas perceberiam que o nome do Dr. Vitalino Canas não ia ser aprovado para o Tribunal Constitucional. Um homem que andava há 40 anos a preparar-se para a coisa. Para uma coisa que é há 38, aliás, eu estou para perceber para que é que me manda preparar há 30 anos, ou há 40. Tinha 20 anos, já se estava a preparar. Pronto, mas acho de uma presunção as declarações dele. E, sobretudo, ele de facto não tem currículo. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Qual ele é o problema? não tem currículo. Porta-voz de um governo de Não é só por isso. Ele é um... Isso não é currículo. Deixa-me explicar uma coisa. Ter sido porta-voz de um governo forte não é currículo, é cadastro. Espera aí, não é isso. Mas não é só ele ter um currículo, sobretudo político. Foi secretário de Estado com Guterres, da presidência do Conselho de Ministros, muito organizadinho, sim senhora, ninguém diz que o senhor não é competente nas funções e na capacidade da organização. Foi deputado cerca de 2 décadas, viu no Parlamento como deputado, era um deputado competente, e depois foi porta-voz do PS durante a liderança de José Sócrates. Portanto, isto é um currículo político. O currículo jurídico tem muito pouco. E eu lembro uma coisa, por exemplo, António Vitorino... O homem andava-se a preparar há 40 anos, São José, não digas isso. O António Vitorino, até porque há pessoas que dizem já houve outros políticos que estiveram no Tribunal Constitucional. Mas eu recordo que António Vitorino esteve no Tribunal Constitucional
antes de ser Antes de ser deputado e antes de entrar na política e depois ir para ministro. Portanto, António Vitorino fez uma carreira, tirou um curso, fez o seu percurso académico e dentro do percurso académico e jurídico, de carreira dentro da área da justiça, foi colocado no Tribunal Constitucional, foi juiz do Tribunal Constitucional e depois que sai. Assunção Esteves comparar também Vitorino foi... com António Vitorino é comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada, como se costuma dizer. Assunção Esteves foi do Tribunal Constitucional antes de ser política. Eu não tenho memória de alguém ter entrado para juiz do Tribunal Constitucional no final de uma carreira política. Provavelmente ele, ao fim de 20 anos, decidiram agora sais para dar lugar a gente mais nova e compensamos-te com isto. Ou ele pediu isto, não sei. Quem é que foi a ideia? Agora a ideia é uma ideia de jerico, porque vai dar nisto e vai continuar a ser chumbado o nome dele. E, portanto, assim como se percebeu que o nome de Correia de Campos vai continuar a ser chumbado para vocês. Já há 4 anos, Correia de Campos só foi eleita à segunda. Exatamente. Pronto. O que é que eu acho que isto revela? Que não há, de facto, negociações, as tradicionais e obrigatórias negociações PS e PSD, para fazer a eleição dos cargos de nomeação nos órgãos externos. Escreveste, há mais... Foram adiados mais uns quantos, e temos aqui também o Conselho Superior de Magistratura, os representantes para o Conselho Superior de Magistratura chumbaram pela segunda vez. O que é que isto também quer dizer? Quer dizer que foi. Quer dizer que não há de facto entendimento entre o PS e o PSD numa questão em que é tradicional e obrigatório que haja entendimento. Portanto, acho bom que o doutor Rui Rio, que anuncia que quer fazer entendimentos, e lembro que a líder parlamentar do PS, numa entrevista que deu ao Luciano, o título da entrevista era precisamos de fazer entendimentos com o PSD, é bom que se sentem, tomem um café e conversem. Sónia, mas diz-me uma coisa, não foi só no PSD que o nome de Vitalino Canas terá caído mal, pois não? A olhar para os números, não foi definitivamente só no PSD, porque o que nós vimos ainda agora, eu estive a olhar para os dados da não eleição antes de entrarmos, dos 108 deputados do PS, só 93 é que votaram em Vitalino Canas. Olha, isto se fizermos as contas dá uma diferença de 15 votos. Ele teve 93 votos, sim, não foi? Precisava ter maioria. Nem sabes se eram todos do PS, sim. Pode haver aí algum do PSD. São votos secretos e uninominais e, bom, portanto, não conseguiu o pleno no seu próprio partido. Já se previa isto, porque ele tinha sido criticado também dentro do PS, houve uns artigos sobre o assunto. Agora, o que eu queria dizer em relação a isto é que o PS de facto comporta-se como se tivesse a maioria absoluta, realmente, e neste caso mais do que a maioria absoluta era como se tivesse 2/3 do Parlamento ao seu lado, não é? Porque estes casos eram precisos 2/3, não era? Todos. Pronto. E é uma crítica que vem sendo feita desde que acabou a geringonça, desde que houve eleições. A crítica é de que ele governa cada vez mais como se tivesse maioria absoluta, e isto demonstrou, de facto, a falta de diálogo, o não estender a mão ao PSD num caso em que sempre houve comunicação como este. Também não estendeu ao Bloco, podia ter sido outra alternativa, já que uma das pessoas que saiu tinha sido indicada pelo Bloco, portanto está mesmo a achar que pode governar sozinho. O que é que achas, Pois, mas não Luciana? pode, não uma pode. teimosia? O que é que se passa? Eu acho que o Dr. Costa sonhou que a legislatura com os antigos parceiros se ia resolver, por um lado com os antigos parceiros, por outro lado com o PSD. Não é? Só que ele não está a fazer nada para que isso aconteça, e não é só ele, o governo toda a Sónia já falou, no Ministro das Infraestruturas. Chegou um dia e disse: vou mudar a lei, como se fosse carregar um botão e muda-se a lei. O Dr. António Costa também pensa que governar que esta legislatura vai ser carregar um botão, e o Bloco de Esquerda diz que sim num dia, depois carrega no outro botão e o Dr. Rio diz que sim. E não está a ser assim. Quando na verdade está a queimar imensos pontos, tanto para o Bloco como para o PSD. Vai continuar a dar mal com essa situação. Vai haver muito desgaste, mais do que um governo com minoria que não dialoga com a oposição não tem um futuro quase nenhum, não é? Vai dialogar com quem? Com o Presidente da República?
com quem ele parece gostar muito de dialogar. Mas que não lhe, Pois, só que não lhe aprova as coisas na aprova as Assembleia. coisas na Assembleia, exatamente. E ainda só estamos a quantos meses? Sim. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, não é? Exatamente, Da legislatura. sim. A Assembleia tomou também esta semana uma decisão polémica, que foi a de inviabilizar a discussão em plenário de um projeto do Chega que defendia a castração química de abusadores sexuais por ser inconstitucional. Era uma decisão esperada, São José? Eu não esperava outra decisão do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Acho que ele esteve bem. Eu sei que há pessoas que têm dúvidas sobre esta questão, porque há precedentes já com Ferro Rodrigues, que na proposta, no projeto de lei do BE para criar os tribunais especiais de família para julgar a violência doméstica, esse argumento para mim não colhe, porque eu acho que formalmente um projeto considerado inconstitucional, uma Assembleia da República tem que ter mínimos de exigência e não debate um projeto que tem uma constitucionalidade. Portanto, Então não devia o partido ter proposto... o bloco de esquerda dos tribunais? Não devia, mas depois aqui há uma outra questão. Porque essa questão, as questões da violência doméstica são muito importantes hoje em dia. Há de facto uma exigência constitucional que impede a criação de tribunais especiais, porque isto seria um tribunal especial, mas percebe-se que há necessidade de dar volta a isso. Até já o Primeiro-Ministro, no início, quando apresentou o programa de governo, disse que se fosse admitir uma revisão constitucional para contornar essa questão. Agora, as preocupações civilizacionais e de direitos individuais e de direitos humanos que levam a que a violência doméstica hoje seja uma preocupação, percebe-se que se tente contornar o problema, embora eu acho que não seja através do debate de um projeto inconstitucional. Agora, neste caso, além do projeto ser inconstitucional, eu sei que isso para o Dr. André Ventura não tem nenhuma importância, ao deputado André Ventura, porque até já ouvi dizer na Assembleia da República que se está nas tintas para a Constituição. Portanto, ainda bem que o resto dos deputados não se estão nas tintas para a Constituição e que, sobretudo, o Presidente da Assembleia da República mostrou autoridade e fê-lo até por uma razão de fundo, para mim, é mais importante que a questão da constitucionalidade, que é o que aquele projeto defendia. Defender a castração química de quem quer que seja, no caso de pedófilos, é regressarmos a uma justiça e a critérios de justiça do Antigo Testamento, bárbaras e medievais, do olho por olho, dente por dente. Então o que é que ele vai apresentar a seguir? Vai ser reintroduzida a pena de morte para os assassinos, para quem cometa um homicídio? Sim. Há quem rouba, leva a mão cortada? É absurdo achar que se pode atentar contra a saúde de alguém e contra contra a civilidade. Contra a saúde de alguém, castrando quimicamente uma pessoa, e contra a dignidade do ser humano, mesmo de um pedófilo. E atenção que para mim é o pior crime que existe, não tenho dúvidas disso, mas não é de uma forma bárbara que isso se castiga. Mas não, a minha pergunta até porque, só mais uma coisa, esta medida, e com isto termino, ainda bem que o Dr. Ferro Rodrigues proibiu a discussão sequer do tema, porque esta medida faz parte da agenda de todos os partidos de extrema-direita na Europa. Não é por acaso que André Ventura apresenta isto na Assembleia. E, portanto, acho que ele faz muito bem em estar-se nas tintas para a Constituição, se quer estar nas tintas para a Constituição, faça os seus comícios cá fora, faça no YouTube as suas gravações, mas dentro do hemiciclo há coisas que em democracia e num país que se respeite e num parlamento cujos deputados se respeitem a si mesmos, uma questão destas não é debatida. A minha dúvida era se não era mais fácil, se não teria sido mais fácil, direto,
Ferro Rodrigues ter dito que realmente era um retrocesso civilizacional esta proposta do Chega, uma vez que Ferro Rodrigues esta semana disse que também Sim, eu acho que ele poderia ter dito isso também. Nunca admitiria que ele disse isto, que a pena de morte fosse debatida na Assembleia. Ele disse-o indiretamente, não é? Pronto. Que houvesse uma proposta para se demitir o Presidente da Sim, República. ele disse-o indiretamente, que não gostava, mas ele devia ter sido explícito nisso. Ter sido, com a mesma frontalidade. A minha dúvida é, e agora como é que é os próximos projetos inconstitucionais, Sónia? Achas que pode dificultar a discussão de outras ideias que possam ser inconstitucionais, embora são inconstitucionais? Se são inconstitucionais, um Parlamento não tem que as discutir. Não, mas eu acho que acabarás por discutir outras questões que não são constitucionais. Desde que não atropelem os direitos humanos, porque o que me parece aqui que ele teve em conta foi esse lado. Foi, ok, é inconstitucional, há outras, mas comigo não. Comigo, propostas que atropelam direitos humanos não vão passar nunca, não vão subir a plenário. E eu acho que ele não vai deixar. E devia ter sido explícito citar a questão dos direitos humanos. Até porque ele foi secundado, não foi só ele tomou a decisão, o deputado André Ventura recorreu para plenário e o plenário de deputados votou ao lado de Ferro Rodrigues. Portanto, há este travão e é bom que todos saibam, todos os partidos, os que têm essas pretensões e os que não as têm ainda ou poderão vir a ter, que este tipo de projetos não chegarão lá. Ele foi muito claro, apesar de, de legalmente ou institucionalmente, não, o Ferro Rodrigues, de institucionalmente não ter falado em direitos humanos e retrocesso foi importante a civilizacional. Dele e de todos os grupos parlamentares de secundária, não é? Eu acho que sim. Antes de para a semana também estamos a planear fazer o podcast. Sim, para a semana vamos fazer o podcast no dia de Especial. aniversário, um podcast especial, na quinta-feira, à 13h. Pois eu não sei, eu não teria tanta certeza que a histeria que vai no país e até alimentada por alguns órgãos de comunicação social sobre o coronavírus, não sei se para a semana não está tudo refugiado nas montanhas com o coronavírus, por isso é que eu estou a levantar esta debate. Uma histeria inaceitável na sociedade portuguesa com o coronavírus e alguns órgãos de comunicação social têm responsabilidade por isso. Nós estaremos cá porque... Vamos lá ver. Mas há proporções... Tu ias anunciar o nosso podcast. 5 de março. O público faz 30 anos. E durante 24 horas vamos estar em direto. Em 2020, arrancamos às 20 e só paramos um dia depois. Às 20. Público, há 30 anos consigo. E durante 24 horas nos seus ouvidos. Rádio 2020. Então volto a repetir. Quinta-feira vamos ter uma conferência que vai decorrer quase todo o dia no Museu da Eletricidade e o podcast Poder Público vai ser gravado às 13 horas. Será em direto então do Museu da Eletricidade. E portanto, se tudo correr bem e não tiver toda a gente de quarentena, mas não vai estar de certeza. E vamos ter uma super edição no jornal e no online. Vai ser um dia de grande festa. Vai, isso vai de certeza. 30 anos, bolas. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.